Fala aí, meu povo, tranquilo com vocês? Eu sou o Leonardo, esse aqui é o Contraponto HQs. E você pode achar estranho esse ambiente onde eu estou, mas é porque eu estou num bunker aqui em Fortaleza, se protegendo da chuva e das guerras nucleares que pode vir a acontecer por causa da IA. Eu vi um vídeo sobre a IA já, você tem que correr lá no canal e assistir, porque agora eu vou falar sobre quadrinhos e a arte feita nos quadrinhos. Aí é onde eu quero exaurir o assunto, né? Porque quando a gente pega um quadrinho que tem um desenhista lá, o desenhista que a gente conhece, que a gente gosta, e aí a gente quer saber o desenvolvimento do assunto sobre a propriedade artística. A gente gosta muito do desenho, da arte, mas aí o quadrinho ele não é feito só pelo desenhista. Tem o roteirista, o arte finalista, tem o cara que faz a diagramação, tem o cara que faz todo o preparo da página, tem o cara que faz a capa, o capista, tem toda uma galera que faz tradução, que olha, né, faz a revisão do quadrinho e tal. E aí quem é o dono, o proprietário, como é que eu posso dizer, majoritário daquela obra? Porque a gente diz assim, ei cara, tu já leu o Demolidor do Frank Miller? Pronto, o Demolidor do Frank Miller são aquelas 3 edições de capa vermelha que a Panini lançou, e é dele. Só que quando a gente vai olhar lá o expediente, tem 1 milhão de nomes. Então o Frank Miller não é necessariamente o dono daquele Demolidor. Aquele Demolidor tem muito mais gente por trás para que a ideia do Frank Miller seja colocada naquele papel. Aquela construção do personagem pode ter partido de uma ideia do Frank Miller, mas não necessariamente aquele Demolidor é o Demolidor do Frank Miller. É igual quando a gente fala de Watchman de Alan Moore. Meu Deus, o Watchman de Alan Moore. Muita gente está por trás daquele Watchman de Alan Moore. E aí a gente começa a se questionar se a arte faz parte da revista, então é do Alan Moore também. A diagramação, os quadros, a capa, o pós-fácio, o pré-fácio. Hugo, mas esse assunto é um assunto idiota, por que você está conversando sobre isso? Porque a gente estava falando no grupo também, se você também não conhece ainda, tem um grupo do Contraponto HQs, que a gente bate papo sobre quadrinhos lá o dia todo. Muita gente desocupada, muita gente seguindo não tem o que fazer, muita gente burlando o trabalho, que eu conheço, tem gente que lá trabalha e está conversando no grupo lá direto, né, bando de mala. E se você quiser participar do grupo, você chama aí nos comentários, eu quero ir lá pro grupo lá, a gente coloca você no grupo, tá bom? E um dos assuntos que a gente estava abordando é exatamente esse, quando a gente fala o Super-Homem do Jorge Pérez, o Super-Homem do Garcia Lopes, a Mulher Maravilha do Jorge Pérez, os Vingadores do Jorge Pérez, o Demolidor do Frank Miller, o Batman do Frank Miller, né, o Batman do ano 1, o Cavaleiro das Trevas também do Frank Miller. Então a gente sempre atribui o quadrinho a um nome, sendo que existem muitas outras pessoas por trás daquele quadrinho. E a gente normalmente deixa de lado, mas é porque não são importantes. São muito importantes para que aquele quadrinho tenha sido construído, desenvolvido, até chegar nas nossas mãos, cara. Tem um trabalho muito grande da galera. Aqui em Fortaleza tem o estúdio do Daniel Brandão, e aí a gente conhece algumas pessoas que trabalham com colorização, com diagramação, com tradução, com a construção do quadrinho em si, e a gente começa a ver que é uma injustiça quando a gente diz assim, rapaz, o Demolidor do Frank Miller é fantástico. Às vezes o fã é do Frank Miller, o tástico é de um bocado de gente que está ali por trás, que às vezes não é acreditado por nós colecionadores. Então você quer agora que todo quadrinho que a gente for falar, que diga o nome de todo mundo? Não, eu estou trazendo a reflexão de que não é só de arte que vive um quadrinho, não é só de um bom roteiro que vive um quadrinho. Também tem que ter toda uma estrutura para aquele quadrinho ser válido, como o Watchmen, que tem aquela questão dos quadros, das páginas, Piada Mortal também, que tem toda uma estrutura, né, particular. Se você notar, algumas edições hoje em dia, né, que já são derivados de Will Eisner, eles não fazem mais aquele quadro convencional com os quadrinhos dentro e tal. Às vezes é uma página vazada, e ali é o entendimento do roteirista junto com o desenhista e o arte finalista que fazem com que aquela página exploda e a gente fique, meu irmão, que coisa maravilhosa, fulano de tal fez algo incrível. E às vezes a gente atribui a uma pessoa o trabalho de um conjunto, o trabalho de uma galera, o trabalho de um povo que fez
algo incrível e chegou nas nossas mãos. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês e que gere bate-papo nos comentários, é que sim, o Demolidor do Frank Miller é fantástico, mas tem mais gente por trás. Sim, Cavaleiro das Trevas é incrível, mas tem mais gente por trás. Watchmen é incrível, mas tem mais gente por trás, né? Então, se você é um colecionador, se você é um cara que tem quadrinhos na sua casa e admira os quadrinhos, seja eles italianos, seja europeu, né, nacional, americano, eu não estou dizendo que você, a partir de hoje, faça isso sempre, mas comece a dar atenção ao expediente do quadrinho, em quem são as pessoas que estão lá participando da colorização, da arte final, do roteiro e do desenho. A gente sempre dá muita atenção, mas existe sempre uma estrutura, existe sempre uma construção, existe sempre muito mais pessoas envolvidas naquele quadrinho, para que quando chega na nossa mão a gente, meu irmão, tá massa. Até os editoriais mesmo, a galera que trabalha no editorial da editora, ao escolher ser capa cartão, ser capa dura, que a gente normalmente critica, né? Mas a gente podia ter outro olhar sobre essa ideia do quadrinho em construção. Quando chega na nossa mão finalizado, é massa. Mas até ele chegar na nossa mão, muitas pessoas estão envolvidas naquele quadrinho e elas merecem um pouco da nossa atenção, um pouco do nosso esmero quando a gente vai pegar o quadrinho, beleza? Eu sou o Leonardo, esse aqui é o Contraponto e vamos conversar, vamos bater papo. Deixa aqui nos comentários se você está gostando dos vídeos. A gente já está com quase 1.500 inscritos e o nosso intuito é continuar falando de quadrinhos, falando de polêmicas, falando de confusões, arrumando confusões aqui na internet, porque a graça que tem da gente viver é a gente se sentir vivo através de muitas e muitas conversas e bate-papos sobre os assuntos que nos fazem ser pertinentes. No caso aqui do Contraponto, quadrinhos, colecionismo, vida do colecionador. Valeu, galerinha, até o próximo vídeo. Tô aqui nesse bunker aqui, ó, muita chuva.